Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, o Vinícius vai estar colocando para nós. Ezequiel capítulo 47, versículo 3, nós vamos ler o versículo 3, 4 e 5, inicialmente. Quem encontrou, por favor, diga amém. Vamos aguardar então os irmãos encontrarem. Ezequiel capítulo 47. Glória a Deus, glória a Deus. Ezequiel capítulo 47, versículo 3. Vamos fazer a leitura do livro do profeta Ezequiel. Depois dessa leitura nós vamos para outro lugar na Bíblia, então nós entraremos na mensagem. Ezequiel capítulo 47, versículo 3 em diante, assim está escrito: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram o quê? Profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém? Não se podia passar caminhando. Nesse passar aqui ele está falando de passar caminhando. Agora vai lá para Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Nós vamos nos concentrar em Efésios e lá no final você vai entender por que eu fiz a leitura de Ezequiel aqui 47. Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante, assim está escrito: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Amém. Deixe sua Bíblia aberta em Efésios. Feche os teus olhos, por favor. Vamos orar mais uma vez. Pode deixar sua Bíblia aberta. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na tua casa. Nós estamos aqui, Espírito Santo, porque nós cremos que o Senhor tem uma palavra para nós essa noite. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, tenha liberdade para falar conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa noite. Nós somos limitados. E com a tua ajuda eu sei que nós iremos encontrar um banquete aqui essa noite. Em nome de Jesus eu te peço, nos ajuda contra as distrações, contra os embaraços, contra o sono. Em nome de Jesus nós oramos. Faça a tua vontade, Espírito Santo. Faça a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Diga isso, meus irmãos. Fala assim: Espírito Santo, faça a tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Antes de nós abrirmos aqui Efésios, que nós acabamos de fazer a leitura, primeiro eu queria recapitular com você. Na quarta-feira do dia 10 nós falamos aqui sobre a evolução espiritual, sobre o falar em línguas, que uma das ferramentas que o Espírito Santo deixou para nós, para que haja crescimento em nossas vidas. Nós destrinchamos bastante esse tema. E hoje então eu quero falar sobre ser cheio do Espírito Santo. O tema é enchei-vos do Espírito. Muito bem. Quando nós vamos estudar sobre quando é o Espírito Santo citado no Novo Testamento,
nós encontramos algumas coisas que são fundamentais, que nos ajudam a compreender quem é o Espírito Santo. No original, nós encontramos a transliteração como ajudador, como auxiliador, como consolador. O Espírito Santo é o Deus que veio após Jesus pagar o preço de nossos pecados na cruz, para ajudar a sua igreja a caminhar e a cada dia estar mais parecida com o noivo. O Espírito Santo, ele veio para nos ajudar, para trabalhar em nós o caráter de Jesus. Amém? O objetivo dele na sua vida e na minha vida é que você se pareça com Jesus. Amém? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, está falando que ele nos ajuda em nossas fraquezas. Essa palavra ajuda no original é uma palavra gigantesca. No grego, a palavra é assim, sunanti lambanomai, quase que não sai, que é a junção de 3 palavras, sun, anti e lambano, que significa pegar firme contra alguma coisa juntamente com alguém. As Olimpíadas estão chegando aí. Não sei se você gosta de Olimpíadas, assim como eu gosto. Mas depois das Olimpíadas vem as Paralimpíadas. As Paralimpíadas têm alguns esportes que eles são praticados de algumas maneiras diferentes do que as Olimpíadas. Um esporte que me chama muita atenção é o atletismo. Não sei se você já reparou, lá no atletismo, o atleta, ele precisa de um guia. Os atletas cegos, eles vão ali correr e ele precisa de um guia, ou seja, ele precisa de outro atleta que consegue enxergar, e ele vai na frente, conduzindo o atleta de fato. Ou seja, o guia, ele tem que correr mais que o próprio atleta, ele tem que demorar mais a se cansar do que o próprio atleta, senão ele prejudica a competição do atleta paralímpico. E o Espírito Santo me mostrou na tarde de hoje que assim ele é conosco. Ele é o nosso guia, ele nos ajuda. Só que o detalhe é que ele não corre por nós. Se fosse assim, ele nos carregava no colo. O atleta precisa fazer a parte dele. O atleta precisa correr. Amém? Um outro exemplo que eu acho fantástico é o lençol de elástico. Quem aí já colocou um lençol de elástico no colchão aí sozinho? É uma canseira, não é não? E quando você tem uma pessoa para te ajudar? É muito mais fácil, não é assim? O Espírito Santo, ele não faz por nós, ele nos ajuda. Amém? Amém. Glória a Deus. E a ação do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, ela é tão importante que na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve, lá no capítulo 3, nós vamos encontrar o ministério do Espírito como o ministério da nova aliança. Quando Jesus subiu aos céus e ele prometeu que viria outro Consolador, o Espírito Santo entrou em cena. O Espírito Santo, ele entrou em cena. Ele passou a ser o Deus que se relaciona com a igreja. Nós falamos aqui no dia 10 que enquanto Jesus ele vem para se comunicar com o mundo, o Espírito Santo vem para se comunicar com a igreja. Então nós sabemos que o Espírito Santo é Deus. E há uma promessa do Senhor, lá em 1 de João capítulo 5, versículo 6 a 8 está escrito: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. O Espírito Santo, ele é Deus. E ele vem para testemunhar Jesus em nossos corações. Amém? Glória a Deus. A ação de Jesus em nossas vidas passa pelas mãos do Espírito de Deus. Até porque nós vamos encontrar em outro lugar que o Espírito Santo é quem nos convence do nosso pecado. Sabe, no nosso dia a dia, quando a gente está diante de circunstâncias que podem nos levar ao pecado, a gente sente lá no fundo que não é certo. É o Espírito Santo testificando sobre o pecado em nossas vidas.
E nós devemos tratá-lo como uma pessoa. Nós devemos tratar como uma pessoa. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, está falando sobre não entristecer o Espírito Santo. Uma força pode ter sentimentos, uma energia pode ter sentimentos. Somente quem tem personalidade que pode ter sentimentos. E o Espírito Santo, aqui o apóstolo Paulo vai escrever: não entristeça o Espírito Santo de Deus. E o que isso significa? Significa que é possível nós fazermos com que o Espírito se alegre conosco. Se o apóstolo escreve que para nós não entristecermos ele, também é possível nós fazermos com que ele se alegre conosco. E aí vai a pergunta: nós estamos fazendo com que o Espírito de Deus se alegre com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento? O jeito que estamos conduzindo a nossa vida tem sido um jeito que o Senhor tem se alegrado, que o Senhor tem falado: não, beleza, está aprovadíssimo do jeito que você está fazendo? E o Espírito Santo, irmãos, ele tem uma missão. Lá em João capítulo 16, versículo 13 e 14, está falando que ele vai nos guiar em toda a verdade. Agora, o que nós entendemos até aqui? O Espírito Santo, ele tem uma missão, ele tem um propósito. Ele quer nos transformar o nosso caráter, e ele quer nos conduzir. Aqui está falando em toda a verdade. Quem é a verdade na Bíblia? Jesus. Ou seja, ele vai nos conduzir até Jesus. Amém? Glória a Deus. E entrando no texto que nós lemos em Efésios, eu só queria dar um pano de fundo sobre a pessoa do Espírito Santo. No texto que nós acabamos de ler, você pode voltar aí no versículo 18 de Efésios 5. Está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho. Aqui nós temos uma semelhança com a embriaguez. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma comparação com alguém que está sob o poder do álcool. Se você se converteu no percurso da sua vida e no passado você teve algum contato com o álcool, você sabe do que eu estou falando de uma forma mais pessoal, né? Mas se você não teve, você já viu alguma pessoa embriagada. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma comparação muito profunda. Ele vai falar sobre estar embriagado. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Nós sabemos que uma pessoa cheia de álcool, quando ela tem o álcool no seu sangue, na medida que ela vai consumindo o álcool, ela vai perdendo cada vez mais o controle de suas faculdades mentais, as suas decisões. Ela vai perdendo o controle. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: não fique embriagado com vinho. E o comparativo aqui está: ser tomado pelo Espírito Santo. Ele está falando assim, ó: não se embriague com vinho, se embriague com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, a ponto dele ter o controle de suas decisões, a ponto dele ter o controle da sua vida, a ponto dele ter condições de influenciar em tudo que você faz no seu dia a dia. Amém? Glória a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que é governada por ele. Nós estamos aí chegando no período eleitoral, e nós sabemos o quanto é importante nós tomarmos decisões corretas no dia da votação, escolher bem os candidatos que vão nos representar por 4 anos. Nós sabemos que, dependendo de quem foi eleito, vai haver algum tipo de influência na sociedade. O jeito da pessoa governar, o estilo da pessoa governar. Se essa pessoa não tiver caráter, por exemplo, se for uma pessoa corrupta, vai ter uma influência muito ruim, um impacto muito ruim na nossa sociedade. Então, na hora de escolhermos um candidato, a gente tem que pesquisar muito sobre ele, para a gente ter certeza que a gente não vai escolher errado. E o que o Espírito Santo está falando: eu quero governar a sua vida, porque no governo do Espírito Santo não vai dar errado. No governo do Espírito Santo vai dar tudo certo, só que é do jeito dele.
Só que é do jeito dele, não do nosso. E o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo também que ele vai usar o exemplo da embriaguez, ele vai usar o contraste da embriaguez. Porque o álcool, nós sabemos que ele é um depressivo, ele não é um estimulante. O álcool, ele causa danos na vida da pessoa. O álcool, ele causa contendas, ele causa brigas, ele causa mortes. Quantos acidentes de trânsito nós temos por causa do álcool? Eu perdi um tio que, em um acidente de trânsito, ele faleceu diante da influência do álcool de outro condutor. O álcool, nós sabemos que ele tem um poder muito grande sobre a vida da pessoa que o consome. E o contraste é que enquanto o álcool ele é um depressivo, o Espírito Santo, em contrapartida, é o domínio próprio. Em contrapartida, o Espírito Santo é o Espírito da liberdade. É o Espírito da sabedoria, da verdade, que nos dá condições de pensar, que nos dá condições de ser felizes. O Espírito da alegria. Então o apóstolo Paulo, com tamanha sabedoria, ele vai fazer o contraste com a embriaguez de uma forma que nos ensina muito bem. Muito bem. É muito simples o que ele escreve, mas muito profundo, irmão. Agora eu te pergunto, quem está governando a sua vida? Será que o Espírito Santo está tendo todo o governo de sua vida? Será que todas as decisões que eu tomo, que você toma, está sendo peneirada por Ele? Porque o grande problema, irmãos, é quando as coisas estão tudo bem. Por incrível que pareça, nós estamos numa geração, irmãos, que parece que a gente não precisa dele. Parece que a gente não precisa dele. A Sara citou aqui sobre o avivamento. O que é um avivamento? É dar vida a algo. É dar vida a algo. E se você gosta de estudar avivamentos, você vai encontrar algo muito importante. Quando começa a cada avivamento na história, sempre houve dias de caos no início dos avivamentos. Havia frieza, havia corrupção, havia pecado, muita coisa. Só que o povo achava que estava tudo bem. Então veio avivamentos, diversos avivamentos na história, de Atos para cá. E eu estou te falando isso, irmãos, porque me parece que o ambiente está propício para um avivamento. Está propício para um avivamento. Por quê? Porque hoje nós temos fácil tudo. Nós temos saúde, nós temos educação, nós temos igreja de todo tipo, de toda cor. Nós temos tudo. Nós temos acesso a uma moradia boa, nós temos acesso à alimentação, nós temos roupa para vestir. Gente, vamos ser sinceros. Hoje a nossa vida, ela está muito fácil. Compara com 50 anos atrás. Se você não estava vivo como eu, por exemplo, mas pergunta para os seus avós como era a vida há 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Pergunta como era. Irmãos, não era fácil. Hoje nós pegamos o celular, nós temos aqui no celular um monte de coisa que pode resolver. Gente, através do celular, você chega na sua casa agora, você pode pedir comida, você pode pedir remédio, não é? Você pode estudar, você pode assistir qualquer coisa, tudo pelo celular. Lembra lá no início dos anos 2000, que era tudo separado? Se queria ouvir música, tinha que ter um MP3, não? Aí depois veio o MP4, que já tinha uma telinha para ver vídeo, mas não tinha memória para nada. Aí você queria pôr uma música, aí estava cheio, aí você tinha que tirar uma música para você pôr outra. Você queria assistir um filme, tinha que comprar o DVD, ou mais antes ainda o videocassete, né? Tudo separado, rádio separado, TV separado, tudo separado. Agora não, agora tudo é fácil. E nós estamos num terreno muito perigoso. Muito perigoso.
Precisamos, irmãos, falar sobre isso. Nós estamos num ambiente com uma linha muito fina, muito fácil de nós entrarmos numa frieza espiritual muito grande. Como eu falei, quando as coisas estão fáceis, começa a pesquisar e fazer um panorama da história do povo de Israel. Quando o povo começava a pecar, é quando as coisas estavam tudo bem. Quando as coisas apertavam, aí eles buscavam a Deus. Mas precisa que sejamos assim? Parece que o ser humano, na medida que o pecado entrou no mundo, tornou teimoso, né? Nós somos teimosos, a verdade é essa. Nós somos teimosos. Mas em nome de Jesus, que não seguimos a tendência da maioria das pessoas, que independente se está tudo bem ou se está tudo ruim, eu vou buscar me relacionar com o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos buscar a colocar o controle de nossas vidas nas mãos do Senhor, porque a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que ele decide melhor por nós. Amém? Irmãos, ser cheio não é uma opção. Aqui não está escrito no versículo 18: se você não estiver fazendo nada, busca um pouco aí do Espírito Santo. Você não vê isso. Se estiver de boa aí, busca o Espírito Santo. Se você quiser, busca. Se não quiser, também está tudo certo. Não está escrito assim. Paulo, ele é categórico: enchei-vos do Espírito. Se você ler o capítulo 5 de Efésios, você vai ver Paulo fazendo um contraste com quem vive no Espírito e quem vive na carne. Quem vive no Espírito, nós vamos falar isso aqui daqui a pouco, ele tem capacidade de lutar. Ele tem condições de lutar. Jesus nos disse que nós iríamos passar por aflições, por batalhas, por lutas. Jesus, ele nos disse, ele nos alertou, irmão. Ele falou que nós íamos passar por situações difíceis, mas ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, para que ele possa ao nosso lado nos ajudar a passar por tudo isso. Amém? Irmãos, o Espírito Santo não quer nos ver prostrados numa cama, quando as coisas dão errado, chorando, lamentando. Por mais que somos seres humanos e sentimos quando as coisas não vão bem, mas ele fala: ei, eu estou aqui, eu estendo a mão para você, eu te ajudo. Eu te ajudo. O Consolador, ele nos ajuda. Irmãos, quando nós desobedecemos essa ordem, nós nos assemelhamos a Satanás. Lá no início de tudo, quando Satanás se rebelou contra Deus, ele tinha o controle de suas decisões. E olha o que aconteceu. Quando eu tomo o controle das minhas vontades, eu falo: Deus, porque a gente não fala assim, com essas palavras: Deus, eu quero controlar a minha vida. Ninguém fala isso. O que a gente faz? O que nós costumamos fazer? Vem uma situação, eu vou lá e faço sem orar. Vem outra e eu faço sem orar, sem consultar a Deus. Vem uma outra situação, eu não peço conselho com quem já chegou lá, com quem é mais experiente que eu. E aí eu vou levando. Aí chega num momento que está tudo errado, aí eu falo: Deus, por que o Senhor não me ajudou? Por que o Senhor não esteve aqui? Quando nós estamos tirando a habilitação, a gente aprende um princípio muito interessante sobre velocidade na rodovia. Quando não tem placa, umas rodovias do Brasil é uma beleza, né? Tem muitas que não tem placa sinalizando qual é a velocidade, mas muitas outras também tem, né? 80, 110, tem uns que é 90. Aí dependendo do lugar, baixa para 60, para 40, depende do lugar, né? Quando não tem placa, a velocidade é qual? A padrão da legislação nacional, é 110. Então se você não vê placa, você tem que andar 110. Só que o detalhe, irmãos, é que a gente sabe disso. O problema é que a vontade de chegar logo, né, Ludmila? A gente pisa um pouquinho mais, né? A
gente pisa um pouquinho mais. A maioria dos acidentes, irmãos, acontece próximo do destino final. Por quê? Porque está chegando perto. Nossa, eu estou tão cansado, vou acelerar um pouco mais. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida na presença do Espírito Santo, falamos: Senhor, tenha o controle da minha vida. Situações como essa vai acontecer. Só que o curioso é que antes mesmo da gente fazer essa oração, a gente vê Ele falando conosco todos os dias. Talvez você fale assim: não, mas Ele não fala comigo. Fala sim. No exemplo da rodovia, quando a gente acelera, vem um negócio dentro. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra, irmão. Vamos contar o testemunho aqui. Vem aquele negócio, você não devia, aí você segura. Quando éramos crianças, a nossa mãe dizia assim: leva o guarda-chuva porque vai chover. Não vou levar não, vai chover não, tá um solão regalado. Aí quando eu tô lá no lugar, a água desce. E aí eu não tenho um guarda-chuva, aí deu ruim, né? Leva a blusa porque vai fazer frio. Eu chego lá, aí começa a tossir, gripado. O Espírito Santo é como a nossa mãe. É porque a nossa mãe, ela tem uma experiência que nós não tínhamos, porque ela já viveu isso. Pode ser que lá atrás a mãe dela, nossa avó, disse para ela: leva a blusa que vai fazer frio. Se ela desobedeceu, ela aprendeu uma lição, realmente tem que levar. Se ela obedeceu, ela também aprendeu a lição, realmente tem que levar. E aí quando ela teve o filho, ela falou: olha, leva a blusa que vai fazer frio. Porque o Espírito Santo, ele está vendo lá na frente. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele é Deus. Por isso que nós precisamos entregar o governo de nossas vidas na mão dele, porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Porque ele está vendo antes, durante e depois. É basicamente isso que nos separa, irmãos. A gente só vê o agora. A gente até pode fazer planos, mas, irmãos, os nossos planos são totalmente relativos. Quem aí já fez um planejamento de fazer uma compra bem grande, com um custo bem alto, e aí, irmão, alguém adoece, alguém fica doente, o carro dá defeito, e aí você tem que tirar ali o dinheiro, e todo mundo já passou por isso. Ah, não, agora eu vou comprar aquele negócio, agora eu vou comprar aquele negócio. E aí, passa alguns dias, a criança adoece, e eu preciso dar socorro para a criança. Então essas coisas acontecem. E o Espírito Santo está falando: é porque eu sei o que está vindo lá na frente. Amém? Ele está falando assim: ó, não vai por esse caminho aqui não, porque lá na frente tem uma casa que deixa o portão aberto e tem um cachorro bravo. Vai por aqui, ó. É assim que ele faz com você. Ele te dá o caminho. Amém? E ser cheio deve ser algo contínuo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 está escrito: não extingais o Espírito, ou dependendo da tradução, não apagueis o Espírito Santo. Agora, alguém pode apagar Deus? Evidentemente que não. Mas o que ele está falando aqui? Não deixe de se relacionar com o Espírito Santo, porque na medida que eu deixo de me relacionar com Ele, Ele vai deixando de governar a minha vida. É possível apagar o Espírito. Irmãos, no texto que nós lemos em Efésios capítulo 5, versículo 18. Volta aí no texto, por favor, rapidamente. No versículo 19 assim está escrito: falando entre vós com salmos. No governo do Espírito Santo nós passamos a ter comunhão. No versículo 19, na continuidade do texto, cantando e louvando ao Senhor, nós nos tornamos adoradores. No versículo 20 está escrito: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos gratos. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo, que questiona tudo,
talvez está faltando um relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não nos torna murmuradores, reclamadores. No versículo 21 está escrito: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, nós nos tornamos submissos e humildes. O Espírito Santo, como eu falei, ele tem uma obra para fazer em nossas vidas, irmãos. E ele começa aqui. Ele começa lá na tua casa, quando você fecha a porta do teu quarto e busca o Senhor em secreto. Você vai entender por que eu estou fazendo essa comparação desses 4 pontos aqui. Primeiro, comunhão, adoração, gratidão e submissão. Porque lá em Atos 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo. Para quê? Para exercer o nosso chamado. Olha a dimensão. Eu estou fazendo essa comparação com você para você entender a dimensão da obra dele em nossas vidas. Começa de dentro e vai para fora. Com a comunhão, com a busca, com estar cheio do Espírito, eu vou receber poder. E aí na continuidade do texto eu vou entender o porquê que eu vou receber esse poder. Para ser testemunha. Ou seja, para fazer a vontade dele, para realizar o meu chamado. Você tem um chamado, você tem um ministério, todos nós temos um chamado, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E aí nesse processo de governo dele, de buscar ser cheio, de ver ele agindo na minha vida, dentro da igreja, fora da igreja, lá no secreto, nós vamos observar algo acontecer em nossas vidas. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós vamos ver o que vai acontecer. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio, dependendo da tradução. O que é o fruto do Espírito? Quem que é a árvore da vida? Jesus. Isso aqui, o fruto do Espírito, ele está falando: eu vou trabalhar em você para que o fruto do Espírito possa sobressair. Como eu acabei de falar no início, o caráter de Jesus. Gálatas 5:22 não está falando nada mais, nada menos do que o caráter de Jesus separado em 9 virtudes. Em 9 virtudes. E aí, meus irmãos, se nós voltarmos alguns versículos em Gálatas 5, versículo 16 e 17, está escrito: digo, porém, andai no Espírito e não cumpreis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, porque não façais o que quereis. O Espírito Santo, irmãos, ele quer nos dar vitória contra a carne. A carne, ela tenta nos influenciar a pecar, ela tenta nos influenciar a desistir. Todas as vezes que a gente tenta desistir, irmãos, a gente pode estar tendo algum tipo de, não vou dizer influência, mas a carne pode estar falando bem alto ao nosso coração. A desistência não é uma opção, irmãos, porque o Espírito Santo, vitorioso como ele é, não tem como desistir estando na presença dele. Agora, você lembra que nós lemos lá em Ezequiel 47, no início? O que nós acabamos de ler aqui? Lá em Ezequiel 47 está falando de um rio que nasce do santuário de Deus. Lá em Apocalipse cita esse rio, fala um rio que nasce do trono de Deus. Se você ler Ezequiel 47 na continuidade do texto, você vai ver que nesse rio por onde ele passa a abundância de vida. Ele vai falar que as árvores que nascem nas margens, ele vai falar dos peixes, ele vai falar de vida. Ser cheio do Espírito Santo, viver no Espírito Santo, é mergulhar nessa água. Essa pessoa que nós lemos, que ajudou Ezequiel, é um anjo do Senhor instruindo a todos nós para que a gente possa
não ficar no raso, mas ir no mais fundo, a ponto da gente não alcançar mais os nossos pés no piso do rio, sabe? É para que a gente não tenha o controle mais. É quando a gente chegar num nível aonde a gente não alcança mais e o rio vai nos levar. Quando uma pessoa que não sabe nadar cai num rio e passa muito tempo, os bombeiros eles vão procurar na onde? Essa pessoa é no lugar que ela caiu? É mais à frente. Por quê? Porque a correnteza leva. O Espírito Santo está nos falando que a minha correnteza possa te levar. E se a gente estiver com os pés firmes no solo, a correnteza pode nos levar? Não. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É quando eu não tenho mais controle. É quando eu não tenho mais condições de me manter firme diante das minhas próprias vontades, meus próprios planos. Esse rio é a vida no Espírito. O Espírito Santo ele quer interagir conosco. Já estou caminhando para o final. Eu não vou ler os textos por conta do tempo, mas eu vou só citar aqui para você. Lá em 1ª carta aos Coríntios nós vamos encontrar um ensinamento valiosíssimo sobre como o Espírito Santo quer interagir conosco. No capítulo 12 tem 2 versículos que nos ensinam muito sobre isso. No versículo 11 nós vamos ler que o Espírito derrama como Ele quer os dons. Amém? Beleza? No versículo 31 ele já vai falar: procurai os melhores dons. Homem, que negócio é esse? Não é Ele que derrama? Por que eu tenho que procurar? No versículo 1 de 1 Coríntios 14 vai falar também sobre procurar com zelo, com cuidado os melhores dons. Ou seja, é uma interação, irmão. Ele não vai fazer tudo sozinho. É fato que quem derrama é Ele, mas também Ele espera que haja uma motivação dentro de nós, de irmos até Ele, de chegarmos até Ele, de estarmos perto dEle, de contar com Ele em todas as nossas decisões, irmão. Sabe, às vezes a gente termina a semana cansado, muito problema para resolver, muita questão difícil. Irmãos, todos nós passamos por isso. Mas Ele está falando: compartilha comigo a sua semana. Compartilha comigo como tem sido esses dias. Espírito Santo, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho trabalhado tanto, eu não tenho tido tempo para mim. Eu não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para ler. Me ajuda, Espírito Santo, a reorganizar o meu dia. Me ajuda, Espírito Santo, a ser um pai melhor, uma mãe melhor, porque eu estou trabalhando tanto, eu não estou tendo tempo. Senhor, o Senhor viu, eu acabei de passar por essa dificuldade, por essa tragédia, me ajuda a passar por isso. Talvez a melhor palavra que resume o Espírito Santo com a gente é a palavra amizade. Todo mundo aqui tem pelo menos um amigo. Amém? Pelo menos um amigo, né? Se você encontra uma pessoa desconhecida na rua, você sai contando as suas coisas para essa pessoa? Mas para o seu amigo você conta, não conta? É isso que Ele quer com a gente. Ele quer que você abra o seu coração e saiba que Ele é o seu amigo, e que Ele quer te ouvir o tempo que for necessário. Às vezes tem hora que a gente chega na presença de Deus, a gente nem tem condições de orar. Às vezes a gente só chora. Quem nunca, né? Só chorou na presença de Deus. Mas Ele interpreta o nosso choro. Ele está entendendo tudo que está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, e para a gente encerrar, para a gente orar, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 6 e versículo 7, nós vamos ver o apóstolo Paulo falar para Timóteo reavivar o dom que há nele. E no versículo 7 ele vai falar: porque Deus não deu espírito de covardia. Aqui nós temos uma exemplificação clara que o medo de do Espírito Santo ter o controle da minha vida pode apagar a ação dele. Eu preciso ser corajoso. Nós vamos fazer agora
uma oração de corajosos. Não sei se você vai querer fazer essa oração comigo, mas é uma oração de gente corajosa. A palavra vai falar lá em Josué: ser forte e corajoso, não tenha medo, eu estou contigo. O Espírito Santo está falando para mim e para você agora: seja forte e corajoso. Ele está falando para você: seja forte e corajosa, não tenha medo. Eu sei o que você está passando, eu sei as lutas, as dificuldades, as batalhas, eu sei as decisões que você tem que tomar amanhã, segunda-feira. Muita gente aqui vai iniciar mais uma semana de trabalho, decisões difíceis. Tem pessoas que vão ficar em casa, mas enfim, o Espírito Santo quer ter amizade conosco. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 4 e 5 vai falar de inimigos de Deus. Quando eu vivo na carne, eu me torno inimigo de Deus. E vai falar que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes quando eu busco a me interagir mais com o mundo do que com Ele. Irmãos, quem aí está animado para fazer essa oração corajosa? Fala: Espírito Santo, eu quero ser cheio do Senhor. Tome o governo de minha vida. Só que eu quero te dar um alerta. Eu já vou te avisar agora. Quando a gente faz essa oração, Ele pode pedir algumas coisas. Ele pode pedir algumas coisas. Coisas que talvez a gente não esteja disposto a dar. Mas Ele está falando: entrega. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21, que é o texto que a gente leu, está falando: mas deixem-se, em outra tradução, permita que o Espírito Santo venha e encha o teu coração. Permita com que o Espírito Santo venha e alinhe a sua vida com o seu propósito. Irmãos, eu já vi muita gente falar assim: fulano apagou meu ministério, eu fui para aquele lugar e eu não consigo. Irmão, só tem uma pessoa que pode pisar no teu ministério: é você mesmo. É você mesmo, sabe? Encha do Espírito Santo. Para resumir, primeiramente, eu venço a carne, eu sou transformado no caráter de Jesus, eu cumpro o meu chamado. O Senhor disse que o fardo é leve, e se Ele falou que é leve mesmo, e não tem conversa. Se está pesado, pode ser que eu tenha colocado na minha mochila algum peso extra. Quando o caminhão está passando na polícia, eles fazem a medição do peso. E aí, se tiver acima da capacidade do caminhão, a polícia prende. Ali dá problema, o motorista ganha uma multa bem salgada, né? Por quê? Porque é perigoso. É perigoso caminhar com excesso de carga. Talvez você esteja caminhando com excesso de carga. E o Espírito Santo está falando assim: eu quero transformar esse fardo no que a palavra está prometendo, um fardo leve. Lá em Isaías fala que o Espírito atrás de nós vai nos estar guiando para a direita ou para a esquerda. Ele vai, na verdade, para a direita ou para a esquerda, né? Ele vai estar nos dando a direção certa. Irmãos, como eu falei, às vezes está tudo bem. Às vezes você está me ouvindo aqui e você deve estar pensando: não, mas está tudo certo. Essa é a hora de ser cheio do Espírito Santo. Porque a hora que a situação difícil vir, você vai estar preparado. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a fé como uma viagem de navio. Ele vai falar que algumas pessoas naufragaram na fé. Quando o navio dá defeito no meio da viagem, o mecânico desce lá embaixo da água lá para consertar? Não, ele só conserta quando ele está no cais. Ou seja, quando não está em viagem, quando está tudo tranquilo. Mas às vezes você já está no meio da viagem, às vezes já está a tempestade. Aí eu vou para o clássico texto que Jesus, ele acalma essa tempestade. Deus é tão bom, irmãos, que independente da fase, Ele tem algo para nos oferecer. Independente da fase que a gente esteja vivendo, Ele tem algo para oferecer. Então eu queria
convidar somente os corajosos para ficar de pé e quiser orar comigo para que o Senhor tenha o controle da minha vida. Hoje nós vamos fazer uma oração de confissão. Nós vamos confessar e nós vamos entregar a nossa vida na presença do Senhor. Eu queria te convidar para você fechar os teus olhos. Eu sei que o Senhor está te mostrando aí neste momento as suas recentes batalhas, as suas recentes lutas, as suas derrotas, as suas percas. Tem coisa que Ele está te mostrando aí que às vezes você nem estava lembrando mais. Comece a orar agora, irmão, você que está aí. Se você entendeu que você estava no controle da sua vida, comece a confessar: Espírito Santo, eu te peço perdão porque eu tentei governar a minha vida. Eu tentei fazer do meu jeito. Comece a orar, comece a falar: Espírito Santo, aqui está a minha vida. Eu quero te dizer, Espírito Santo, que eu não sei administrar a minha vida. Eu não sou um bom administrador como o Senhor é. Só o Senhor sabe o que é melhor para mim. Só o Senhor sabe o que é o melhor para minha casa. Só o Senhor sabe o que é melhor para minha família, para minha vida profissional, para minha empresa. Só o Senhor sabe, meu Deus, o que é o melhor para os meus filhos. Só o Senhor sabe o que é o melhor para os meus pais, para os meus parentes, para os meus irmãos. Só o Senhor sabe o que é melhor. E nós queremos viver esse melhor, que é o governo do Senhor em nossas vidas. Nós queremos entregar, Senhor, nós queremos entregar, Senhor, em nome de Jesus, o governo nas tuas mãos. Seja aquele que vai tomar as decisões agora, seja aquele que vai administrar a minha vida agora, Senhor. Irmãos, não precisa de timidez. Não precisa de timidez, irmão. Não precisa de timidez. Apenas abra sua boca e expresse ao Espírito Santo o que está dentro de você. Se você sentir de confessar a Ele, fala: Espírito Santo, eu errei nisso, eu errei naquilo. Fala com Ele, Ele está aqui, Ele quer te ouvir, irmão. Ele não quer te constranger. Ele não quer te constranger, Ele não quer que você passe vergonha, não. Ele é cavalheiro, Ele é seu amigo. Ele está te dizendo agora: eu quero ser o seu melhor amigo. Comigo você tem liberdade para abrir a sua boca e confessar, para abrir a sua boca e falar o que está dentro de você. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora, nós clamamos a Ti agora, Espírito Santo. Nós colocamos diante do Senhor agora as nossas vidas, as nossas decisões, as nossas vontades, e nós oramos para que o Senhor possa assumir o controle delas, em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor tem um propósito em nossas vidas, e esse propósito, Senhor, é um propósito de paz, é um propósito de prosperidade, Senhor, de vida abundante. Eu sei que o Senhor quer que vivamos uma vida abundante. Senhor, em nome de Jesus, fique à vontade, meu Deus. Fique à vontade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos vão louvar aqui. Continue em oração. Não se preocupe com a hora. Nós já estamos encerrando. Mas não perca essa oportunidade de buscar mais a presença de Deus, da presença do nosso Senhor, que Ele quer ter um relacionamento, Ele quer transformar na sua vida algumas áreas, Ele quer te libertar em outras. Permita que Ele governe. Então adore a Ele nesse momento com os louvores. Fonte de águas vivas, quero beber no teu rio, Senhor, sacia minha sede, leva o meu interior.
Faça dessa canção a sua oração. Fonte de águas vivas. Quero beber. Quero beber do rio, Senhor. Sacia minha sede, leva meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Se você entendeu que você precisa de um renovo do Espírito Santo, levante a sua mão que eu quero orar por você. Se você entendeu que você quer um renovo do Espírito Santo, todo mundo de olhos fechados, levanta a sua mão, permaneça por um instante só para eu te visualizar agora. Se você deseja um renovo do Espírito Santo, você só vai dizer assim: Espírito Santo, vem, eu estou aqui. Espírito Santo, nós oramos, nós clamamos, Espírito Santo, derrama o teu fogo sobre os nossos corações, aqueça o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Nós entendemos, Pai, que o teu governo é melhor, que a tua vontade é melhor, nós entendemos que o teu querer é melhor, Senhor, em nome de Jesus. Aqui está nossa vida, Senhor, aleluia. Oh, Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor cuida de nós. O Espírito Santo visita esse irmão que levantou a mão, essa irmã que levantou a mão agora. Visita eles agora, meu Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Desça sobre eles a chama, Senhor, o fogo do Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber. Nós dizemos, nós te queremos, Espírito Santo. Nós te queremos mais, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nós te queremos. Sacia minha sede, que o Senhor está aqui. Que o Senhor está aqui. Obrigado pela obra em nossas vidas. Nós entregamos a nossa semana em tua presença. Tenha o governo da nossa semana, do nosso restante de ano. Que daqui para frente as decisões que tenhamos que tomar sejam inspiradas pelo Senhor.